Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta ao Timóteo, finalizaremos hoje o capítulo 6 e também essa belíssima carta. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like, para que mais pessoas possam ter acesso. E toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, falamos a respeito ainda do dinheiro, porque esse capítulo 6, a referência dele é orientar a ter o cuidado com o dinheiro. Aqui, nessa parte final do capítulo 6, iremos falar a respeito dos ricos, aquelas pessoas que têm posses, que foram abençoadas por Deus e que elas tenham que ter o cuidado com a administração do dinheiro, não se perder, mas que colocar em primeiro lugar a salvação em Cristo Jesus, a conversão dada pelo poder do Espírito Santo, quando você entrega a sua vida para Jesus guiar. Então, você vai ser moldado pelo poder do Espírito Santo que habita em você e assim você vai ser convencido diariamente para você não cair nas tentações do dinheiro. Vamos iniciar então a partir do versículo 17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Desta maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. A graça seja convosco. Bem, meus irmãos, observando aqui essa orientação, essa exortação, para que Timóteo fale para a congregação cristã primitiva e também para os nossos dias, que os ricos, aqueles que foram abençoados em misericórdia e que têm um poder, têm uma situação melhor do que outra pessoa, eles têm que, em primeiro lugar, cuidar da sua vida espiritual, cuidar em seguir os ensinamentos de Jesus, lembrar que ele foi convertido para viver com a esperança na vida eterna. Não são as coisas desse mundo que farão com que você possa levar isso no túmulo. Não. A gente, quando recebe esse dom de ter a alegria da salvação, da fé no Senhor Jesus Cristo, não é por mérito meu nem seu, mas é a graça que foi nos dada por meio da fé em Jesus Cristo. Nós éramos merecedores da morte, a morte eterna, mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor pela humanidade, enviou Jesus Cristo para ir àquela cruz, receber toda a nossa culpa, receber todos os nossos pecados e ser morto, e ali ele venceu a morte quando ele foi ressuscitado. Venceu Satanás também e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós, aqueles que colocaram a fé no Messias, naquele que veio a esse mundo em forma humana, o Deus encarnado. Para isso, quando nós colocamos a fé no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a vida para que Ele possa guiar
recebemos o dom gratuito, a graça, a salvação, a vida eterna. E assim, o Espírito Santo vem habitar em nossos corações e vem moldando o nosso caráter para que nós possamos ser discípulos de Jesus Cristo, propagar o Evangelho, andar de acordo com a sua palavra. E Paulo, quando fala para Timóteo, para que ele possa orientar os ricos, ele diz, olha, os ricos, eles têm que ser ricos em misericórdia, em dar, ele tem que contribuir no reino de Deus, ele tem que não se apegar ao dinheiro como os gentios, como aqueles que não estão na fé, eles pegam dinheiro, usam o dinheiro de forma errada, mas não. Os ricos também herdarão o reino de Deus. Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele, com isso, não está dizendo que aquelas pessoas que têm riquezas, que elas não herdarão o reino de Deus. Sim, se elas estiverem convertidas, se elas forem firmes no Evangelho, eles recebem essas bênçãos de ter essa alegria de pertencer à família de Deus e não ficar um materialista, porque o que acaba a pessoa é o materialismo. E Paulo também recomenda a Timóteo para que ele tenha o cuidado de não ouvir heresias, de não ouvir conhecimentos, saber de pessoas que não creem em Jesus Cristo. Naquela época, há 2000 anos atrás, começou a surgir o gnosticismo, que era o quê? É um tipo de conhecimento que não coloca Deus em primeiro lugar, mas coloca a ciência, coloca o saber humano em primeiro lugar. E na verdade isso é uma heresia. E os filhos de Deus não podem cair nessas heresias. Para nós, a gente vê nesse mundo, um mundo cheio de problemas, um mundo onde as pessoas estão valorizando mais os bens materiais, as pessoas estão valorizando mais o corpo, as pessoas estão preocupadas com o eu, com o que eu vou apresentar para o próximo. E na verdade você está sendo usado. Na verdade você não está praticando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nós temos que se esvaziar de nós mesmos. Nós temos que amar e ser amado. Nós temos que colocar a fé em Cristo para que Ele possa nos fortalecer diariamente, para que a gente não possa cair nesse tipo de conhecimento que o mundo está cheio. As pessoas que não estão fortalecidas pelo poder de Deus, não estão mais crendo no Evangelho, estão caindo nas heresias, e aí é morte eterna. Estão ouvindo, dando ouvidos a pessoas que têm conhecimento e que são ateus ou não querem crer na palavra de Deus, na Bíblia que foi escrita há mais de 3.500 anos atrás, e o Novo Testamento há 2.000 anos atrás. Então essas pessoas, elas não querem saber, querem rasgar a Bíblia, tocam fogo na Bíblia. Vocês veem o que acontece diariamente na mídia, pessoas desrespeitando a fé de milênios. E isso é papel do inimigo. Nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que ter misericórdia por essas pessoas, que elas estão na ignorância, elas não sabem o que estão fazendo. Se Jesus estivesse aqui, ele dizia, eles perdoam, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é verdade. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica triste, a gente ora por essas pessoas, para que essas pessoas possam ser alcançadas pela graça de Jesus Cristo, para que elas possam viver uma vida em abundância aqui na terra, na esperança da glória, porque a nossa esperança não é nesse mundo. Nesse mundo a gente vai vivendo em harmonia, Deus vai abençoando, você vai conquistando as coisas conforme a vontade de Deus e não a sua. Você ora para pedir a Deus algo, mas conforme a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável, como diz a sua palavra. Portanto, meus irmãos, vamos ter cuidado com o dinheiro, principalmente aquelas pessoas que têm mais poder financeiro e que são cristãos, que não se apeguem a essas coisas materiais, esses tesouros aqui na terra, porque o tesouro que nós devemos nos apegar está nos céus. Fazer boas obras, fazer caridade, praticar o amor, e com isso você receberá tesouros no céu.
que é o galardão e a vida eterna, que esse é o papel de nós como cristãos, que a partir do momento que nós, como cristãos, não temos a esperança na ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu, e que nós não temos a esperança que nós seremos, no último dia, ressuscitados, então, isso não é cristianismo. O cristianismo é colocar a fé em Jesus Cristo, porque Ele morreu, Ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus, mas Deus que nos amou primeiro. Portanto, cuidado para não cair nas tentações e ciladas do inimigo. Amém? Querido Deus, ó Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar alcançando muitas pessoas, Pai, para que elas não caiam nas tentações do inimigo, que o inimigo veio para matar, roubar, e ele é homicida desde o princípio, como diz a tua palavra. Ele não quer o bem das pessoas, ele quer trazer para a destruição final, porque ele vai ser destruído também no juízo final. Cuida das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que elas possam ser impactadas pelo Evangelho e que aqueles que ainda não te conhecem possam ser transformados pelo poder do Espírito Santo e que elas se arrependam e entreguem as suas vidas para Jesus, porque é o melhor que nós temos na nossa vida é quando entregamos a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.